A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Sabemos que estamos passando tempos difíceis, né? Tempos de igreja fechada, mais uma vez, mas a obra de Deus não pode parar. Por mais que o homem fale que através dos decretos as igrejas têm que estar fechadas, não pode estar havendo culto, mas nós que somos as igrejas vivas de Cristo não podemos deixar que a palavra de Deus seja pregada, que o Evangelho seja anunciado e que as pessoas venham ser impactadas com o poder do Evangelho de Cristo. Convido você que está aí na sua casa, encurve sua cabeça e vamos fazer uma oração juntos. Soberano Deus e maravilhoso Pai, Papai querido, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Sabemos que vivemos dias maus na face da terra. Muitas pessoas estão sofrendo por causa desse vírus. Mas nós sabemos que tudo está debaixo de um querer do Senhor. Tudo está debaixo da sua permissão. Colocamos as nossas vidas, nossas famílias em suas mãos, Santo de Israel. Oh Deus Santo, Deus poderoso, cuida da sua igreja, Deus Santo, cuida dos seus pastores, cuida dos líderes, Papai querido, que tem levado a sua palavra adiante. Não deixa que o inimigo, porventura, venha calar a boca de um adorador. Não deixe que a frieza venha bater em nossas vidas. Não deixe que a frieza, por causa da igreja fechada, venha estar adentrando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. Não deixa, Deus Santo de Israel. Eu rogo pelo seu nome, eu rogo pelo poder que há no seu nome, entre nossos lares, entre nossas famílias. Tira tudo que não provém do Senhor. Sabemos que estamos vivendo os últimos instantes da igreja na terra, e é por isso que o Senhor está permitindo tudo isso. Papai querido, que as pessoas a quais estão desviadas, estão afastadas dos seus caminhos, possam rever, Papai querido, os seus atos, os seus feitos, e nos usa, nos capacita para alcançar essas pessoas, que sabemos que o seu reino está muito próximo, está mais próximo do que podemos imaginar. Amém. Irmãos, a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus, nós que estamos incumbidos de levar a palavra de Deus, não podemos nos calar. Então aí na sua casa, aonde você estiver ouvindo esse vídeo, eu peço que você abra a sua Bíblia junto comigo. Abra no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Marcos. Marcos capítulo 6 e o verso 17. Foi a palavra que Deus colocou nessa tarde em meu coração. Eu pedindo uma palavra, pedindo uma inspiração para trazer para os irmãos. O Espírito Santo me impulsionou e me levou até o Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Marcos. Eu vou esperar um pouquinho até que você ache aí. E vamos estar lendo junto essa passagem. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Essa passagem, irmãos, é uma passagem muito conhecida da igreja, muito pregada, tema de congressos, a qual, quando Deus quer falar com a igreja, quer falar com a liderança, com os líderes terrenos,
E eu pedindo a Deus por que essa palavra, que para muitos é uma palavra forte, uma palavra que fala de ética, fala de moral, fala de caráter. Mas vamos estar decorrendo alguma coisa sobre essa palavra para que o Espírito Santo fale conosco nesse final de tarde, início de noite. Vimos aqui, irmãos, o contexto dessa história, uma história triste para o povo da época. Triste por quê? Porque os apóstolos, os seguidores de Jesus, continuavam pregando o Evangelho, continuavam levando o cristianismo, para que nós pudéssemos chegar aonde chegamos hoje, com a proporção do Evangelho nos dias de hoje, da igreja cristã e do cristianismo em modo geral. Sabemos a história de João Batista, aquele homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, que assim como nós passou por dificuldades, que assim como nós passou pelas perguntas, os porquês da vida e do ministério. João Batista, apesar de saber que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o Cordeiro enviado, em certa hora do seu ministério, quando ele vai preso pelos mesmos líderes romanos, ele se pergunta e até chama um dos seus seguidores, dos seus amigos, quem sabe, pede: fala Jesus, lembra Jesus, aquele homem que nós vimos assim, assado, ali, acolá? Sei sim, respondeu a pessoa. E João Batista fala: vai lá, procura ele, pergunta a ele se ele mesmo é o Messias ou se temos que esperar outro. João Batista nos deixa essa passagem registrada, melhor, Jesus deixou essa passagem registrada. Deus permitiu que essa passagem tivesse sido copiado para a minha vida e para a tua. Para aquela hora que nós lembramos dos planos nossos pessoais, dos projetos e até mesmo das promessas que o próprio Deus nos entregou, e muitas vezes nós não confiamos. Muitas vezes nós pedimos: será que é para mim mesmo? Será que é para nós mesmos? Esse entrega tão grande para o Evangelho? Será que essa promessa a qual Deus me prometeu através de um profeta, através de uma profetisa, será que era para mim mesmo? Os anos vão se passando e não vai se cumprindo. Mas assim como João Batista, ele também, em certa hora, não vou dizer que ele duvidou, mas certa hora ele titubeou na sua fé, se Jesus Cristo era o mesmo Messias, porque ele não queria passar pela prisão, ele achou que ele não deveria passar pela prisão, assim como eu e você achamos que muitas vezes não podemos passar por problemas, não merecemos certas provas, mas tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte de um plano majestoso de Deus para a minha vida e para a sua vida. E adentrando mais fundo na história de João Batista, nós chegamos aqui no Evangelho a qual escreveu Marcos, capítulo 6, verso 17, a qual o escritor nos relata algo terrível que estava acontecendo. Herodes, um dos governadores das províncias, se apodera da mulher do seu irmão, Herodias, esposa do seu irmão Felipe, se apodera dela e traz para dentro do seu palácio e a tem como sua esposa, como sua mulher. Os líderes estavam se corrompendo. Os líderes que deveriam ser exemplo, ou o líder que deveria ser exemplo, estava dando um mau exemplo ao povo. Mas se levanta um profeta, um homem ungido por Deus, um homem que não tinha meias palavras,
um homem que falava doa quem doer. E chega perto do rei, dos dias que o rei estava recebendo pessoas ou estava recebendo uma comitiva. E diz ao rei que o que ele estava fazendo era algo muito errado. Que o que ele estava fazendo ia pagar um alto preço. Que aquilo era errado. E aí nós já começamos a ver Herodias orquestrar um plano, um projeto para acabar com o homem de Deus. Nós vamos ver como que uma pessoa, podemos parafrasear ou conjecturar uma pessoa que está fora da direção de Deus. Ela não se preocupou em reverter a situação, ela não se preocupou em pedir desculpa pelo erro que ela estava cometendo, ela não se preocupou em dobrar, quem sabe, os seus joelhos e pedir desculpa pela fraqueza que ela tinha passado, não. Ela tentou, em vez de acertar sua posição, ela tentou fazer um plano, um projeto para acabar com o homem de Deus. Fazendo um paralelo com os dias que nós vivemos hoje. Muitas pessoas estão enquadradas, infelizmente, nessa passagem. Em vez de nós dobrarmos os nossos joelhos e pedir perdão a Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, do que estamos fazendo de errado. Pedir perdão por ter pego atividades para desenvolver na obra de Deus e não ter colocado em prática. Pedir perdão a Deus na hora impulsiva, naquela hora que a pessoa está eufórica, promete várias e várias coisas para fazer para Deus, no reino dele. E quando vem a primeira perseguição, o primeiro problema, o primeiro obstáculo, essa pessoa, até mesmo eu, acaba fraquejando, acaba sentindo o peso do ministério, acaba sentindo o peso de um chamado e acaba entregando e não efetuando este trabalho para Deus. E acabamos fazendo manobras para tentar justificar nossa falha e os nossos erros. Tentamos achar culpados para as falhas e dos nossos erros. Muitas das vezes não queremos pôr em prática por simples afazeres do dia a dia. Todos nós temos uma vida paralela à nossa vida ministerial que temos que ali administrar. Nós temos um corpo físico, nós temos uma saúde que temos que administrar, nós temos uma família que temos que administrar, nós temos filhos que temos que administrar, nós temos o nosso trabalho que traz o pão nosso para dentro do nosso lar, que através desse trabalho nós pagamos as nossas contas que nós temos que administrar. E muitas vezes nós queremos achar culpados para não desenvolver a obra de Deus, para não fazer o chamado, não pôr em prática o chamado que Deus colocou em nossas mãos. E aqui com Herodias não era diferente. Ela tinha cometido um erro grave, mas em nenhum momento ela coloca o desejo no seu coração de se arrepender pelo erro dela. Ao contrário, ela traça um plano, um projeto, e envolve a sua filha. Envolve uma semente sua, envolve a sua filha que ela tinha que dar exemplo, que ela tinha que tentar levar para um bom caminho, para os bons costumes. E ela não se interessa com a vida da sua filha. Ela envolve a sua filha num plano, num projeto que todos nós sabemos. Herodes estava dando uma grande festa para todos os seus capachos, vamos assim se dizer.
Herodes estava tentando impressionar as pessoas que estavam debaixo da sua liderança. E Herodes, quem sabe, tomando uns vinhos a mais, Herodes saindo do seu controle, viu aquela linda jovem, aquela menina adentrando, quem sabe por um tapete vermelho, chegando em sua frente, fazendo uma dança até sensual, a qual chamou a atenção de Herodes. Se Herodes tinha uma índole para se deitar com a mulher do seu irmão, imagine a índole que ele tinha com a sua sobrinha. Ele vendo tudo aquilo, ele vendo toda aquela encenação, todo aquele acontecimento, a Bíblia nos relata que ele faz uma fala até quanto envolvente, porque ele fala: pedes até metade do meu reino que eu te darei. Ele não prometeu ouro, não prometeu prata, ele empenhorou a sua palavra perante testemunhas, que a metade do reino estava sendo entregue àquela jovem. Aquela jovem, sem saber o que fazer, chega para pedir um conselho da pessoa que tinha que dar o melhor conselho a ela, que era sua mãe. E aquela jovem escuta sua mãe, volta até Herodes e fala: meu rei, eu quero a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Creio eu que até Herodes se surpreendeu com o pedido da moça. Herodes achou que ela ia pedir joias, ouro, tecidos para fazer belos vestidos, viagens. Mas Herodes, para fazer um capricho, não titubeou duas vezes para propor o projeto de Herodias em prática. Irmãos, nós sabemos que todos os apóstolos, todos aqueles que brigaram pelo Evangelho, que levaram o Evangelho adiante, que levaram o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que andaram juntamente com o Mestre, eles tinham convicção absoluta do que eles iriam sofrer pelo Evangelho. Nenhum deles se afrouxou a ponto de, quando os inimigos do Evangelho pediram para eles falar mal de Cristo, para eles não reconhecer a sua fé, nenhum deles titubeou e voltou atrás. Pedro passou pelo acontecimento ali, minutos antes do nosso Messias morrer, porque Jesus queria deixar uma lição para mim e para você, que nós não podemos se achar os super-heróis porque somos escolhidos dele. Nós, a cada dia de nossas vidas, temos que saber das nossas limitações. Cada dia das nossas vidas nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Cada dia de nossas vidas nós temos que reconhecer o ponto fraco que há na nossa vida, para que nós venhamos a cada dia reconhecer que somos dependentes de Jesus Cristo para sobreviver nessa terra. Porque quando chegamos num processo da nossa vida, do nosso ministério, que achamos que não precisamos de mais nada, que já somos os super-heróis, aí é o perigo da nossa vida. E Jesus deixou ali aquela passagem, aquele acontecimento com João, para nos deixar certo do que iria acontecer. Então, amigos, voltando aqui
para nosso estudo, para nossa pregação. Deus tem uma vitória para mim e para você. Deus tem um projeto para mim e para você. Mas basta nós se arrepender de tudo que nós estamos fazendo. Será que Jesus Cristo Ele quer que nós ficamos o dia inteiro na frente da nossa televisão vendo os noticiários? Será que Jesus Cristo quer que nós ficamos estudando através da medicina para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, humanamente falando, terrenamente falando, com o coronavírus? Quem implantou, se quem implantou para poder achar a cura e se beneficiar financeiramente com isso? Ou será que Jesus Cristo Ele quer que nós dobramos os nossos joelhos e falamos: Pai, qual é o propósito que o Senhor tem através desse vírus na Terra? O Senhor quer que nós venhamos ficar mais crente? O Senhor quer que nós venhamos derramar o nosso coração na sua presença? O Senhor quer que nós venhamos pregar mais, evangelizar mais? Nos traz um sonho, usa profetas, nos usa nós mesmos para nós entrarmos num entendimento e revertermos as situações a qual está acontecendo. Nós vimos aqui nessa passagem que Herodes era o governador. Herodes era o líder a qual tinha que trazer a solução para o seu povo que estava debaixo da sua governança. Mas Herodes fez tudo errado. Herodes não cumpriu o projeto, o plano a qual ele tinha ou que ele teria que ter para cuidar a nação e cuidar os seus súditos. Mas tinha um homem de Deus que denunciava o pecado do povo. Se naquela época as pessoas já não ouviam e não davam ouvido aos homens de Deus, que muitos ali participaram dos feitos de Jesus Cristo. Muitos ali estiveram presentes nos grandes feitos que o Mestre tinha feito, ou quem sabe, tinham ouvido falar dos feitos do Mestre. Que cegos viam, que surdos ouviam, que coxos andavam, que o mar parava na presença da sua palavra, que o morto ressuscitava. Eles ouviam falar, mas eles eram incrédulos. Vivemos em tempos tenebrosos de incredulidade. A nação brasileira e a nação mundial se dobra a líderes humanos, se dobra a líderes terrenos. E tristemente eu falo isso, muitos não reconhecem Jesus Cristo como seu suficiente e único Salvador. E aqui eu não estou falando para virar crente, para virar cristão, para ter compromisso com a igreja, para ser membro de uma igreja. Aqui eu falo pessoas que falam: não, eu reconheço que Jesus Cristo é o Messias, que nós dependemos de Deus para sobreviver. Muitas pessoas estão zombando do nome de Deus. Basta nós voltarmos um ano atrás, o nosso carnaval, nosso não, né? Carnaval do mundo, a festa da carne, e vermos o que fizeram com o nosso Mestre naquela festa mundana. Vocês acham que como chega isso às narinas de Deus? Tenho certeza que você sabe que não chega como cheiro suave em suas narinas. Deus está nos deixando um alerta, irmãos. Eu nunca tinha ouvido falar na história da igreja brasileira que nós ficássemos proibidos de abrir as portas das nossas igrejas.
Eu tinha ouvido falar de perseguições. Meus pais me relatam que antigamente, se você saísse com uma Bíblia debaixo do braço, em praça pública ou em algum lugar público, as pessoas jogavam pedra, as pessoas te xingavam, as pessoas lhe maltratavam por causa do Evangelho. Mas você tinha direito a cultuar, você tinha direito a abrir as portas da igreja e pregar. Hoje esses direitos, aos poucos, estão sendo colocados de lado. Tristemente deve ser hoje você passar na frente das igrejas e ver as igrejas fechadas, ver os templos gigantescos com essas portas fechadas. Irmãos, que nós venhamos se unir nessas horas de dificuldades. Que nós venhamos deixar as picuinhas dentro da igreja de lado, que nós venhamos deixar aqueles problemas a qual outrora houve com o irmão, com a irmã, e venhamos nos pegar firme com o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja, e Ele vai levar uma igreja santa. Lá no céu não tem divisão, lá no céu não tem acepção de pessoas, lá você vai ter que olhar para a cara do seu irmão e da sua irmã. Não sabemos a forma que nós vamos olhar lá, como que vai ser a nossa mente, a nossa lembrança, mas nós temos que ser santo para ir morar no céu, nós temos que ser diferente do mundo. Então, irmãos, nós temos que se apegar mais a Deus. Eu não quero me estender nessa palavra para não ficar muito comprida, mas nós temos, irmãos, que rever o que está acontecendo. Pegar o exemplo de João Batista. João Batista não se entregou para o desânimo. Imagine Paulo quando estava preso em Roma. Quantos líderes romanos chegaram a Paulo, conhecendo a sua inteligência, o seu intelecto, que outrora ele era comandante ali em Roma, que outrora ele estava debaixo da guarda de Roma, ele estava cumprindo o que Roma mandava. Para ele seria interessante ele chamar um líder romano e falar: olha, eu não falo mais desse Cristo, eu deixo tudo isso para trás. Só deixa eu sair daqui, deixa eu curtir minha velhice no campo, quero fazer uma casinha longe daqui, pôr uma rede para o lado de fora e passar minha velhice sadia, minha velhice tranquila, aposentado por Roma, quem sabe? Mas não, ele sabia que o destino dele era pregar o Evangelho. Ele sabia que naquela hora o destino dele era ser morto numa guilhotina, era ser decapitado por Roma por causa do Evangelho, e em nenhum momento ele abandonou a sua fé e o seu Evangelho. João não foi diferente, João Batista não foi diferente. Ele preferiu ter a sua cabeça decepada, entregue numa bandeira de prata, mas cumprir o propósito que Deus tinha colocado no seu coração, cumprir o chamado que Deus tinha entregado a ele. Fique com essa palavra, cumpra o seu propósito, cumpra o seu chamado, que nós vamos vencer essas dificuldades em nome de Jesus Cristo. Pai, entregamos aqui, papai querido, a vida de todos os nossos irmãos ali da nossa central, os seus familiares, em sua mão. Nos protege, nos dá força, nos dá discernimento, para que possamos vencer e passar por essas dificuldades, e logo logo estaremos reunidos, juntamente com os irmãos, na nossa central, adorando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Amém.